Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mundo e Cidades. Vamos mergulhar em descobertas fascinantes, onde cada cidade é uma janela para uma vida extraordinária. Prepare-se para embarcar em uma viagem inesquecível. No vídeo de hoje vamos descobrir por que a França se aproxima de um inevitável colapso econômico. Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora vamos começar. França, o país europeu que é a sétima maior economia do mundo, detendo um PIB de 2,9 trilhões de dólares, é popularmente conhecida pela gastronomia internacional, pelas suas marcas de luxo e, claro, pela sua capital, Paris, que é a cidade mais visitada da Terra, sendo a base da forte indústria do turismo no continente europeu. Além disso, o seu passado colonial foi responsável por alçar a nação como um dos principais impérios da história da humanidade, mantendo uma forte influência globalmente. Segundo os principais líderes de diversas organizações, como a União Europeia, G7 e OCDE, o país tem sofrido com uma alta instabilidade política e social que tem feito com que a França fique para trás em relação às maiores nações do planeta, principalmente com a forte resistência do povo francês a mudanças. Nesse vídeo, vamos entender por que a França está se encaminhando para um inevitável colapso econômico e como a causa social ameaça o futuro do país. Para entender o cenário francês atual, é necessário primeiro citar as consequências da Revolução Francesa em 1789, que levaram à queda do absolutismo e estipularam os conceitos quase inquestionáveis na sociedade francesa, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e o conceito de liberdade, igualdade e fraternidade. Esses conceitos estipularam uma mentalidade social forte na população francesa, o que foi a semente para o forte bem-estar social adotado pelo governo francês com a Segunda Guerra, e que perdura até os dias de hoje, com a França sendo o país que mais gasta com bem-estar social no planeta, com 31% de seu PIB sendo destinado para esse fim. No primeiro momento, é importante dizer que o declínio francês está muito interligado com a própria população francesa, que não consegue decidir para qual caminho seguir e assumir uma posição definida sobre assuntos sociais. O modelo adotado em 1958, durante o governo do General Charles, que substituiu o sistema parlamentarista por um sistema semipresidencialista, dividindo poderes entre um presidente como chefe de Estado e o primeiro-ministro como chefe de governo, tem se mostrado altamente instável ao longo dos anos. Pois, independentemente do posicionamento político de diferentes governos, a França tem sido muito resistente a mudanças, onde qualquer medida governamental que desagrade uma parte da população tende a mobilizar grandes protestos, como os protestos dos coletes amarelos, iniciados em 2018 por um aumento do imposto sobre os combustíveis, mas que evoluiu para um movimento mais amplo contra a desigualdade econômica, alto custo de vida e a injustiça social. E mais recentemente, os protestos que levaram mais de 1 milhão de pessoas às ruas contra a reforma da Previdência proposta pelo Macron, a qual propõe aumentar a idade de aposentadoria na França de 62 para 64 anos, mesmo com um sistema previdenciário entre os mais generosos da Europa. Esses protestos constantes colocam uma pressão política enorme e evidenciam uma clara instabilidade política vivida pelo país desde que chegou ao poder com promessas de reformas econômicas em 2017. O presidente Emmanuel Macron tem enfrentado críticas por estar distante das preocupações dos cidadãos comuns, e suas políticas para o mercado provocaram reações e alimentaram a agitação social, tanto que, mesmo com a máquina estatal e uma forte campanha contra a adversária Marine Le Pen, sendo considerada por muitos de extrema-direita, Macron foi reeleito em 2022 com quase 2 milhões de votos a menos do que em 2017, evidenciando um grande baque em sua força política. Além disso, o governo francês parece incapaz de reduzir os gastos públicos de forma significativa, sendo o segundo país europeu que mais gasta em relação ao PIB, atrás apenas da Ucrânia. Esse fato se torna ainda mais preocupante com a dívida pública em relação ao PIB, estando em 109%, ainda uma das 3 maiores do mundo, mesmo com a redução nos últimos anos. E mesmo que a ideia do governo Macron seja reduzir ainda mais esse número, o próprio governo assume que seria necessário o crescimento de 1% do PIB em 2023 para conter o déficit orçamentário acumulado durante a pandemia e o aumento dos preços da energia. Contudo, as expectativas de crescimento são de apenas 0,6%, o que pode colocar em prova essa austeridade fiscal prometida. Outro grande problema é o excesso de burocracia e a forte regulação de mercado, que faz com que a taxa de desemprego entre os jovens entre 18 a 24 anos esteja acima dos 17% e mais de 30 anos, sendo uma das mais altas de toda a Europa. O sistema educacional francês também é um fator primordial para esse problema, pois não está produzindo jovens com habilidades suficientes.
A França não tem se saído bem em matemática no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, conhecido como PISA, ocupando o 20º lugar entre os 38 países da OCDE. Esse fato tende a prejudicar a produtividade, com o Conselho de Análise Econômica da França apontando que a queda na produtividade francesa gerou um déficit de 140 bilhões de euros entre 2004 e 2019, além de uma redução de 5,8% do PIB per capita no mesmo período. Com problemas na educação e na produtividade, naturalmente há uma falta de inovação, algo que o governo francês tem tentado mudar, anunciando a intenção de aumentar os gastos com pesquisa e desenvolvimento de 2,2% do PIB para 3% até 2030, lançando uma estratégia de investimento em inovação de 30 bilhões de euros, em uma tentativa descrita por Macron de tornar a França uma nação de startups. No entanto, apesar do aumento de 115% em relação a 2021 de investimentos para startups, ainda existem problemas para encontrar investidores no país, especialmente em setores que precisam de maiores alocações, como a indústria farmacêutica, por exemplo. Tanto que os investimentos de capital de risco no ano passado foram de 9,9 bilhões de euros na França, bem distante dos 16,5 bilhões da Alemanha e 30 bilhões do Reino Unido, algo que explica o declínio da ciência francesa, com a nação sendo incapaz de produzir sua própria vacina durante a pandemia. Outro ponto importante é a questão energética, pois com a transição para energias limpas visando reduzir a emissão de carbono e o início da guerra na Ucrânia, que levou à crise energética na Europa, como o corte do fornecimento de gás russo em resposta às sanções europeias, a França deveria estar em uma posição privilegiada, com a energia nuclear fornecendo 75% da eletricidade francesa. Entretanto, a incompetência em substituir a infraestrutura defasada deixou mais da metade dos 56 reatores fora de serviço em 2022, fazendo com que a França importasse eletricidade da Alemanha e se tornasse um importador líquido de energia pela primeira vez em 30 anos. O governo francês também nacionalizou a EDF para evitar falência, a empresa de energia que administra as usinas na França, mas não conseguiu evitar a mancha na reputação de segurança energética e de ser ultrapassado pela Suécia como principal exportador de eletricidade da Europa. Também vale mencionar que o setor automotivo, que sempre foi um dos principais da França, tem sofrido com uma queda substancial nas vendas, atingindo uma queda de 7,8% em 2022, o pior volume desde 1975. Essa questão tem alguns motivos, como a crise no fornecimento de microchips, a alta inflação e a crescente competição da China no mercado europeu, principalmente com carros elétricos, já que os chineses têm uma notória vantagem em custo e escala e têm aumentado a sua participação nas vendas totais de automóveis de passageiros na Europa. Passaram de apenas 0,3% em 2020 para 2,5% no primeiro quarto do ano de 2023, e as estimativas apontam que esse número pode subir para até 18% em 2025, algo que afetaria extremamente as empresas francesas, como a Renault e a Peugeot, principalmente porque elas estão mais expostas ao mercado de massa europeu em relação aos gigantes alemães, que costumam visar o consumidor premium. A questão migratória também é muito relevante, uma herança do seu passado colonial, com imigrantes vindos de ex-colônias no norte e oeste do continente africano. A imigração tem sido amplamente debatida em toda a Europa, com muitas pessoas acreditando que o continente não possui controle sobre suas fronteiras, e naturalmente, elas acentuam o debate político. Com o crescimento de partidos políticos muito críticos à imigração, como a ascensão de Marine Le Pen e Rassemblement International, ambos com posicionamentos muito fortes contra a imigração, juntos conseguiram mais de 30% dos votos nas eleições presidenciais do ano passado, e nas eleições legislativas de junho, o partido de Le Pen, o National Rally, ganhou 89 assentos na Assembleia Nacional, o maior número de qualquer partido considerado de extrema-direita em mais de 150 anos. Além disso, Zemmour e outras personalidades afirmaram que a França se encontra próxima de uma guerra civil, algo reforçado pela carta de militares para Macron, citando a necessidade de ação para evitar uma guerra civil no país. Tanto que, no dia 27 de junho, a morte de um adolescente de ascendência argelina por um policial na região metropolitana de Paris desencadeou uma série de protestos, acusando a polícia de racismo. Caos foi instaurado nas ruas por toda a nação, incluindo seus territórios ultramarinos. Mais de 40 mil policiais ficaram feridos e 2.800 pessoas foram detidas, além de inúmeros prédios e lojas serem danificados, com prejuízos estimados em 1,1 bilhão de dólares para as empresas.
Tal situação levou o presidente Emmanuel Macron a citar que as redes sociais estão alimentando a violência durante os incidentes e pediu para que os conteúdos sensíveis sejam removidos, além do Ministério do Interior anunciar medidas temporárias para restringir o acesso à internet em alguns bairros, principalmente durante a noite, visando coibir o uso abusivo de plataformas online e impedir a coordenação de ações ilegais. Portanto, a crise social, política e econômica na França reflete os complexos desafios enfrentados pelo país e a incapacidade de encontrar soluções para os problemas econômicos e sociais vividos pela nação. Com isso, essa crise só tende a se acentuar nos próximos anos, tendo em vista a resistência que o povo francês tem a danças propostas por diversos governos, além do cenário quase inevitável da perda de relevância econômica em um futuro próximo. Então, você acredita que poderá ser o fim da França? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo aqui no nosso canal Mundo e Cidades.